Boa tarde, vamos dar início a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. O texto que você vai ler é um trecho de um dos livros da saga Harry Potter. Ao todo, são 7 obras que narram as aventuras de Harry Potter e seus amigos na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O trecho que você vai ler, ele apresenta um jogo chamado quadribol. Qual aventura que Harry Potter vai viver neste trecho de romance? Leia o texto e descubra. Lembrando que essa obra ela foi escrita por J.K. Rowling, que nasceu na Inglaterra em 1965. É uma escritora que se tornou conhecida pela série Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 1997. É o primeiro dos 7 livros da saga. Narra a história de Harry, um garoto órfão criado por seus tios, que, em seu aniversário de 11 anos, descobre que é um bruxo. A série ganhou vários prêmios literários e foi adaptada para o cinema e até para jogos eletrônicos. Qual será a aventura que Harry Potter vai viver neste trecho de romance? Leia o texto e descubra. Após a leitura, responda as páginas 20, 21 e 22 do livro didático. Na matéria de redação, a atividade será no livro didático de vocês, na página 41, 42 e 43. Na página 41, você vai ler uma carta de reclamação que foi feita sobre a mesma fatura da página 34. Na página 42, responda a atividade Interpretação Escrita. A atividade de matemática. Algoritmo da multiplicação. A estrutura do algoritmo da multiplicação é a seguinte: fator vezes fator igual ao produto. Para utilizarmos o algoritmo, os fatores devem ser posicionados da direita para a esquerda, de modo que as unidades, as dezenas, as centenas fiquem sempre na mesma posição. Vamos lá, fazer algumas observações. A ordem dos fatores não altera o produto. O algoritmo pode ser utilizado para multiplicar apenas 2 fatores. Colocar o fator menor na parte de baixo facilita a conta. Exemplo: 45 por 2. Vamos multiplicar. 2 vezes 5 são 10. 0 fica na ordem das unidades e o 1 vai para a ordem das dezenas. 2 vezes 4 são 8. Mais 1, 9. Sempre começamos a resolver a nossa multiplicação pelas unidades. 2 vezes 5, 10. Coloco o 10 aqui? Não. O 0 fica na ordem das unidades e o 1 vai para a ordem das dezenas. 2 vezes 4 é 8. Mais 1, 9. Presta bem atenção. 2 vezes 4 é 8. Por que aqui tem o 9? Por causa da dezena, que foi daqui, ó, do número 10, de... Sempre que vocês tiverem dúvidas se estamos nos referindo
a unidade, dezenas e centenas, se tiverem alguma dúvida, faça um quadro imaginário. Faça de conta que aqui é um quadro de ordens. Aqui nós temos a unidade e aqui nós temos as dezenas. Se tivesse mais um número aqui, seria o quê? A centena. Então, cada número tem que estar na sua ordem. Vamos multiplicar 14 por 3. Vamos para mais um exemplo. Vamos para um exemplo. Multiplicar 14 por 3. Vamos lá. 3 vezes 14. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual. Lembrando que, se é 3 vezes o número 4, 4 mais 4 mais 4. 3 vezes o número 4, ó. 1, 2, 3. 3 vezes o número 4. 3 vezes 4 são 12. 12. No número 12, eu tenho 2 unidades e tenho uma dezena. Vou colocar o número 12 aqui? Não. Vou colocar a unidade, não é isso? Vou colocar a unidade na ordem das unidades, que é o número 2. E as dezenas vão para onde? No caso, aqui eu tenho uma dezena, pois ela tem que ir para a ordem das dezenas, aqui para o vizinho. Vamos lá. 3 vezes 1. Quanto é 3 vezes 1? 3 mais 1, 4. Lembrando que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 90 vezes 1, 90. 1000 vezes 1, 1000. 250 vezes 1, 250. Todo número multiplicado por 0 é 0. No livro didático, vocês vão responder as páginas 100, 101, 102, 103 e 104. Na questão 3 da página 101, vocês podem estar utilizando a calculadora. Na página 103, na questão 8, vocês podem estar usando a calculadora. Separação dos encontros consonantais e dos dígrafos. Esse é o conteúdo da atividade de gramática. Na página 34 do livro de gramática está toda a explicação sobre o conteúdo de separação dos encontros consonantais e dos dígrafos. Ao separar as sílabas de uma palavra, não se separam as letras dos encontros consonantais pronunciados na mesma sílaba. Por exemplo, problema. No nome problema, temos 2 encontros consonantais. PR da sílaba pro, BL da sílaba blé. Problema. Então, não se separam o PR e nem o BL. Os encontros consonantais que são dígrafos, como NH, CH, LH, GU e QU, também não se separam. Vamos falar agora dos encontros consonantais pronunciados em sílabas diferentes, ou seja, que se separam.
O nome adjetivo. O encontro consonantal é D e o J. Adjetivo. O D e o J são encontros consonantais e eles se separam. Admirar. O encontro consonantal é DM, do nome admirar. Então, a primeira sílaba é adi, mi é outra sílaba e rar é outra sílaba. Então, a letra D e a letra M não ficaram juntas. Os dígrafos RR, SS, SC cedilha e XC, eles se separam. Não ficam juntos na hora da separação de sílabas. Continue em atividade respondendo a página 35 e 36, relacionada ao conteúdo que eu acabei de explicar. Disciplina de História. O Brasil Rural. No espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e sustento de muitas pessoas. O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente suas paisagens. Na página 239, vocês vão responder as perguntinhas da letra A, letra B e letra C. Letra A. Descreva a cena retratada na fotografia. A fotografia que está na abertura do livro, que é da 238 e 239. Letra B. Qual atividade econômica está sendo realizada? Letra C. Comente a importância dessa atividade para as pessoas que vivem na comunidade. Na página 198, disciplina de ciências, vamos falar sobre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Observe a história a seguir. Roberta foi diagnosticada com sarampo, por isso ela ficou de repouso em casa. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também diagnosticado com sarampo e teve de ficar de repouso em casa. A mãe de Pedro fala: beba um pouco de água, Pedro, pois além de repouso, você precisa se manter hidratado. Como Roberta transmitiu a doença ao irmão? Na cena, Pedro está próximo de Roberta. Enquanto ela tosse, ele está bem próximo. Quando tossimos, expelimos pequenas gotículas de saliva que contêm os agentes causadores da doença. Assim, provavelmente, Pedro adquiriu a doença por meio dessas gotículas contaminadas. Devemos evitar o contato com pessoas que apresentam doenças transmissíveis para evitar o contágio. É bem parecido com as doenças que circulam no mundo hoje, principalmente o Covid-19, que é o coronavírus. Porque a pessoa que está com o Covid-19, ela transmite através das gotículas também. Leiam as páginas 198 a 202. Responda apenas as atividades que estão nas páginas 203 e 204. As doenças transmissíveis, elas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, seres vivos conhecidos popularmente como vermes, entre outros. A catapora, o sarampo e a gripe são exemplos de doenças transmitidas de forma direta. E doenças transmitidas de formas indiretas?
Nós temos a febre amarela, a dengue, a malária, a doença de Chagas e as causadas por vermes. Vocês sabiam que a vacinação ajuda a prevenir algumas doenças transmissíveis, como tétano, cachumba, sarampo e cólera? As vacinas estimulam nosso organismo a produzir defesas contra os agentes causadores das doenças.